Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky. Eu sou Márcio Becker, esse é o vídeo número 39. E assim como são os whiskies, são os livros. Tem tipos diferentes, conteúdos diferentes, proporcionam experiências diferenciadas. E eu venho recebendo cada vez mais perguntas sobre livros focados em whisky. E o vídeo de hoje é sobre isso, tá? Vou apresentar para vocês uma série de livros que eu tenho aqui, alguns fisicamente, como vocês podem ver, outros em formato digital. Quando for formato digital, eu vou mostrar uma imagem do livro na tela, tá? Para facilitar. Mas eu organizei esses livros em grupos, tá? Para poder explicar melhor alguns tópicos, algumas coisas e poder passar melhor as ideias para vocês. Mas não levem muito a sério essa história de grupos. É só para esse vídeo, esses grupos não existem, certo? O primeiro grupo de livros que eu quero apresentar para vocês são o grupo de livros focados em notas de degustação. Nada mais são do que livros que apresentam uma lista de whiskies e as respectivas notas de degustação. Nesse tipo de livro, os autores descrevem o que eles sentiram quando saborearam os whiskies, tá? Gostaram, não gostaram, desceu redondo, é equilibrado, é amadeirado, é frutado, é defumado, lembrança de outono, lembrança de banco de couro de carro. Alguns descrevem de uma forma objetiva, outros de uma forma mais poética. É normal também que nesse tipo de livro os autores deem uma nota, uma classificação de 0 a 100, por exemplo, como se fosse um indicativo de qualidade do whisky. Quanto maior a nota, maior a qualidade, tá? É o tipo de livro que algumas pessoas podem até gostar, mas a maioria das pessoas compra mais por impulso do que exatamente por interesse, por necessidade. E depois é um livro que fica tirado na estante, na gaveta, num canto da casa, esse tipo de coisa. A grande utilidade que eu vejo nesse tipo de livro é ter uma segunda opinião. Quando a gente não tem internet, porque quando a gente tem internet, a gente pesquisa na internet uma segunda opinião, uma terceira, uma quinta, uma décima, uma centésima opinião sobre um whisky. Tá? Então, depende se a gente tem ou não tem internet. Os livros que eu tenho para mostrar aqui para vocês. O primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é do Michael Jackson, falecido Michael Jackson, mas não é o cantor, é o falecido jornalista, especialista em cervejas e whiskies. As opiniões do Michael Jackson sempre foram muito respeitadas. E o interessante desse livro é exatamente a gente entender um pouco da opinião dele sobre as destilarias, sobre os whiskies. Então, esse livro aqui, o Guia do Malt Whisky, do Michael Jackson, faz isso, serve para isso, para a gente conhecer um pouco da opinião dessa pessoa que foi tão respeitada e segue sendo extremamente respeitada no mundo do whisky, tá? O Guia do Malt Whisky. O outro livro que eu tenho para apresentar é o Whisky Bible do Jim Murray, e esse é o livro que mais vende desse grupo. Esse livro vende pra caramba, ele é colocado todo ano no mercado, o Jim Murray ganha muito dinheiro com esse livro, e esse livro realmente ele cobre uma infinidade de whiskies, tá? É whisky que não acaba, é impressionante, tá? Todos com nota, com opinião, com avaliação, é legal, até que é legal, sabe? O que eu acho legal desse livro, e que serve de referência para muitas pessoas, inclusive para o mercado, é que ele faz um ranking dos melhores whiskies. O melhor escocês, o melhor irlandês, o melhor single malt, o melhor até 12 anos, o melhor japonês, e assim vai, ele cria várias classificações. E o interessante é que realmente os whiskies premiados, os primeiros colocados neste livro, tendem a aumentar de preço no mercado. Para vocês verem o alcance do poder deste livro, certo? O segundo grupo de livros, e antes de eu passar para o segundo grupo de livros, quero aproveitar a oportunidade para brindar o homenageado do vídeo de hoje, que é o Gabriel. O Gabriel foi o mais rápido a comentar no último vídeo, quero o meu Slantivar, e estava lendo no vídeo de hoje, o primeiro a comentar, quero o meu Slantivar, vai ser homenageado, brindado no próximo vídeo, certo? Gabriel, já que a gente está falando de literatura, livros, o Voltaire dizia que a leitura engrandece a alma. O que eu digo não tem o mesmo peso das palavras de Voltaire, mas eu costumo pensar o seguinte, que um brinde sincero, com um bom whisky como esse, é um Midleton Very Rare, um bom whisky como esse engrandece a amizade. E esse brinde é para ti. Slantivar, Gabriel! Que maravilha! Abri um parênteses. Eu gosto de tomar whisky enquanto leio os livros. Faz mais sentido. Cada vez faz mais sentido. Depois de algumas horas, então, tudo faz sentido. Brincadeira, tá? O segundo grupo de livros são os livros que eu chamo de introdutórios ou de múltiplos assuntos.
São livros que abordam vários tópicos no mundo do whisky. Destilaria, whiskies das destilarias, regras de produção, técnicas de produção, ingredientes, regiões produtoras, países, degustação, harmonização e assim vai. Compreendem muitos tópicos sem exatamente se aprofundar em nenhum, sem se comprometer a se aprofundar em nenhum tópico, certo? Então isso é o tipo de livro que mais tem opção no mercado, tá? O primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, Whisky, do Mark Hoffman. Esse livro aqui, grande, e vai a dica, livros grandes tendem a ter belas imagens belas imagens. E esse livro se limita a isso, tá? Mas é uma leitura assim inicial para qualquer pessoa aceitável. Esse segundo livro aqui, Guia Ilustrado, Whisky, editado pelo Charles McLean, é um livro compacto, interessante, bom para viagem. Outro livro aqui, também do Charles McLean, O Livro do Whisky, Guia dos Melhores Whiskies do Mundo. É um livro que cobre várias áreas do mundo do whisky. É interessante, o diferencial dele é que ele apresenta aqui uma rota, várias rotas. Ele dá a sugestão de rotas de visitação a destilarias lá na Escócia, por região. Isle, Speyside e assim vai, tá? Pessoal, não funciona, tá? Serve como sugestão, mas não acreditem fielmente nisso aqui. Façam sua organização. As destilarias mudam de horário de visitação e esse tipo de coisa. Não é bem assim, tá? Não dá tão certo assim. Outro livro, esse livro aqui é interessante. Malt Whisky Yearbook, tá? Esse aqui eu recebi de presente do Alexandre Campos. Tá? Muito obrigado, Alexandre, o livro de fato é bom, tá? O Alexandre Campos tem uma página aqui dentro onde ele fala sobre o whisky no Brasil, tá? E esse livro aqui, ele abrange vários tópicos e tudo mais, como é desse grupo de livros, só que ele tem uma abordagem diferenciada, e essa abordagem diferenciada diferencia esse livro dos demais livros, tá? Outro livro muito interessante, versão digital, é Whisky Classificado. Leitura agradável, cobre vários tópicos, é interessante, dá gosto de ler, certo? Agora os livros que eu acho mais interessantes desse grupo. Primeiro que eu queria mostrar aqui para vocês, deixa eu puxar esse um pouquinho para cá, esse whisky um pouco para cá. Opa, aí meu Middleton. Primeiro aqui, aqui é esse Whisky, Guia Mundial Definitivo do Michael Jackson. Pessoal, sensacional esse livro, sensacional. O Michael Jackson tem uma forma diferenciada de escrita. As imagens desse livro são fantásticas. A abordagem dos assuntos também é interessantíssima. A tradução é muito boa. E assim, o Michael Jackson aborda o tema whisky de uma forma muito pessoal e muito agradável. Então a gente nesse livro tem opiniões pessoais dele, abordagens feitas por ele que a gente não encontra nos outros livros. Outro livro muito interessante, do Dave Broom, Atlas Mundial do Whisky. Outro livro fantástico. Novamente, excelentes imagens, abordagem muito boa. O Dave Broom, ele escreve de uma forma muito boa. Uma coisa interessante deste livro, se eu acho rapidinho aqui, eu até não tinha me organizado para isso, mas vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, ele tem diagramas. Para quem gosta de diagramas, eu gosto. Para quem gosta de diagramas, uma forma diferenciada, vamos ver se fica bom no vídeo, uma forma diferenciada de entender como é produzido o whisky. Whisky de malte em diagrama, whiskies de grão, irlandês e americano, tá? Tudo em diagrama. Uma forma diferenciada da gente aprender sobre whisky e bem legal. Outro livro, versão digital, que eu tenho para citar para vocês, é Tasting Whisky, do Leo Bryson. Eu acho que é Bryson ou Bryson, tá? Excelente livro, editoração muito boa, uma leitura muito agradável. Ele é focado um pouco em degustação de whisky, tasting whisky, mas ele aborda vários tópicos e os tópicos que ele aborda acabam direcionando a gente a pensar o momento da degustação. Eu achei isso interessante, muito interessante. Ufa, esse foi o segundo grupo, tá? O terceiro grupo é de livros focados em gastronomia. É o tipo de livro muito interessante para quem trabalha no ramo de hotelaria, restaurante, bares, bistrô, porque é uma forma da gente obter produtos diferenciados para obter para os clientes, tá? Com a participação de whisky, tá? Então, dois livros. The Whisky Kitchen, com receitas, e
whisky cocktails, como diz o nome, coquetéis, drinks, tá? Então tem tanto para bebida quanto para comida, são livros muito bons. O problema desse tipo de livro é que são livros que assim, não são do Brasil e tudo mais, então às vezes nós temos o whisky, mas faltam os demais ingredientes que às vezes nem tem aqui no Brasil, ou é muito difícil de encontrar esse tipo de situação. Mas a gente pode sempre fazer uma adaptação, certo? O quarto grupo de livros, livros focados em produção de whisky. Aí o negócio começa a ficar mais sério, tá? O grupo 4 e 5, o assunto já é um pouco mais sério. Livros focados em produção de whisky. Esses aqui falam de produção de whisky, mas de uma forma introdutória, superficial, dá a entender que é simples fazer whisky. Pessoal, não é simples fazer whisky. O whisky é uma bebida complexa, de produção complexa. Apesar de parecer simples, não é. Para obter um produto de qualidade, uma infinidade de detalhes precisam ser observadas, certo? Então, livros focados em produção exigem um pouco mais de concentração na leitura, são livros mais técnicos, são livros que eu diria para vocês que vocês têm que ter ido muito bem nas aulas de ciência, química, física, biologia, tem que saber um pouco disso pelo menos, tá? Para poder entender e não ficar patinando no livro. E assim, nada substitui a prática. Diria até que é mais interessante vocês primeiro visitarem destilarias, entender como funciona na prática o processo produtivo, para depois pegar um livro desses. Aí ele é um pouco mais produtivo, certo? O principal livro desse grupo é Whisky, Whisky, Technology, Production and Marketing, tá? É um excelente livro, caríssimo, mas ele é como se fosse um compêndio, ele é bem amplo, bem completo, uma abordagem enorme da produção de whisky. Extremamente focado em whisky, certo? Existem outros livros aqui, eu até tomei nota porque eu não consegui decorar. The Art of Distilling Whiskey and Other Spirits e The Joy of Home Distilling. Vou deixar as imagens aqui. Também são livros muito bons para ler, para a gente entender um pouco sobre o processo produtivo do whisky. Existe uma outra forma da gente aprender, lendo sobre o processo produtivo do whisky, que é separando por etapas e buscando livros por etapa produtiva do whisky. Fermentação. Né? Então, busquem livros focados em fermentação de bebida alcoólica. Vinho, cerveja, whisky, certo? A gente lê ali, às vezes não é só sobre o whisky, mas vale, tá? Destilação, bebidas destiladas, vodka, gin, tequila, rum e whisky, tá? Focado em destilação. E assim também com maturação. Então a gente pode buscar livros por etapa produtiva que a gente aprende um monte de coisa interessante, tá? Por fim, livros do quinto grupo. Livros que eu digo assim, de cunho histórico e sociocultural. Esse tipo de livro, pessoal, fala sobre o whisky de uma forma indireta, tá? Então fala histórias antigas, fala sobre cultura, fala sobre vivências, sobre certos causos, tá? Em que o whisky faz parte, mas não é exatamente o foco, tá? Não é o único foco do livro, tá? Então são livros assim que completam o nosso aprendizado no mundo do whisky, pelo menos a nível de literatura, tá? Porque a gente não para nunca de aprender sobre o whisky, tá? Mas é o tipo de livro que faz a gente perceber de onde o whisky veio, um subproduto agrícola, até o ponto que é hoje a grande indústria do whisky. E por que as coisas foram por esse caminho, certo? O primeiro livro que eu tenho para falar para vocês aqui, eu tenho ele emprestado, já faz muito tempo que está na minha mão emprestado, tá? Muito obrigado, Lucas, lá de Brasília, tá? Scots on Scotch. O livro é bom, ele é bom, a leitura é um pouco complicada, mas é um livro muito bom. E é exatamente o que diz o título, é o ponto de vista do whisky por parte dos escoceses falando de Scotch. Muito bom. Outro livro sensacional, Wort, Worms e Washbacks, do John McDougall. O John McDougall conta nesse livro as histórias de vida dele. Ele trabalhou muito em destilaria, em mais de uma destilaria, em mais de uma cidade, em mais de uma região produtora. Então ele conta as histórias dele do ponto de vista de quem trabalha dentro de uma destilaria. Fantástico, tá? Esse aqui também é muito legal. Tales of Whiskey and Smuggling, do Stuart McCarthy. Histórias verdadeiras da época em que o whisky era produzido de forma ilegal. Tá? Então, como os fazendeiros faziam para produzir sem ser pegos pela fiscalização, e como as famílias se ajudavam a burlar a fiscalização e tudo mais. Histórias fantásticas e às vezes engraçadas. E o último livro que eu tenho para apresentar para vocês, Whiskey Tales, do Charles McCarty. Fantástico esse livro, fantástico, tá? É um livro que fala de vários tópicos sobre o whisky,
turfa, cevada, maltagem, maturação, água, engarrafamento, destilarias, propagandas antigas, tudo do ponto de vista antigo, tá? Regras de produção, são coisas antigas que ele cita e que fazem a gente entender o que o whisky era e como ele se tornou o que ele é hoje, tá? Sobre turfa, né? Um livro muito completo e histórico, um livro muito interessante. Pessoal, ler livro é bom, mas é assim, o que eu acho mais interessante é que os livros completam a nossa degustação. Então muito do que a gente sente depois de ler tantos livros, a gente acaba sentindo dentro do copo, dentro da taça. Então, apreciem seus whiskies com moderação, leiam com interesse, que a degustação vai ficar ainda mais interessante. Saúde!